Sintonizando, né, irmãos? Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, verso 6. Glória a Deus. Disse Jesus, preste atenção nessa palavra, irmãos. Ó. Disse-lhe Jesus. É uma afirmação, viu, irmãos? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Senhor, aí está a tua palavra, consequentemente nós estamos aqui. Que haja em nós discernimento e entendimento, Senhor. Que a nossa mente seja livre para compreendermos a tua palavra e glorificarmos o teu santo nome. Repreendemos, meu Deus, ó Pai, aquele que é adversário nosso, que rouba a semente, que perturba e incomoda os homens. Rogamos, meu Deus, ó Pai, que a tua ação, Senhor, em nome de Cristo Jesus, seja sobre a nossa vida, para que possamos, em nome de Jesus, fazer valer, meu Deus, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Que a tua graça nos cubra, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dentro do Evangelho de João, apóstolo. E aqui, irmãos, na narrativa do capítulo 14, nós vamos ver Jesus e os discípulos. Nós não vemos pessoas que não tinham dado crédito à palavra de Deus. Nós não vemos pessoas que apareceu por acaso, irmãos. Aqui nós vamos ver os discípulos e a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, pessoas que estavam interessadas na palavra, pessoas que queriam a palavra, irmãos. Pessoas que estavam recebendo a motivação e a ação do Espírito de Deus na vida deles. Porque já o próprio Jesus já havia dito, irmãos, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito de Deus. Isso não foi somente porque essa palavra foi expressada a Pedro, mas a palavra estava sendo dada a todos, irmãos. Você se considera, você se vê uma pessoa em que Deus está dando a oportunidade de você glorificar a Ele? Você se vê uma pessoa em pleno século XX, irmãos? Em um mundo, infelizmente, irmãos, se nós soubéssemos a realidade desse mundo, na atualidade, nós ficaríamos assustados. Tem um texto na palavra do Senhor que diz bem assim, irmãos, que haverá perplexibilidade entre as nações. Se você parar para observar um pouquinho esse mundo atual, você vai ficar perplexo. Porque os sinais da vinda de Cristo já estão aí, irmãos. E eles são marcados, irmãos, com coisas catastróficas. Foi assim, é a palavra mesmo, certa? Catástrofes, né? Vamos colocar, eu fui além do termo, né? Com catástrofes, né? Em todas as esferas. Então as pessoas ficarão perplexas. Então Jesus está reunido com o seu povo, irmãos, com aqueles que dão crédito à sua palavra. E por que então Jesus disse, eu sou
Aí ele cita caminho, verdade e vida, atribuindo esses 3 princípios à pessoa dele. E diz assim, ó, ninguém vai ao Pai senão por mim. Sabe por que Jesus disse isso, irmãos? Porque no verso 5, Tomé, um dos discípulos, um da turma, aquele que estava reunido, disse assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como nós podemos conhecer o caminho? Se ele perguntou, irmãos, com certeza ele tinha dúvida. Porque Jesus, irmãos, no começo do capítulo, ele está falando em lugar de muitas moradas. E que eles não se preocupassem com isso, não se atribulassem com isso, porque na casa do Pai havia muitas moradas. E ele disse que ia, mas viria. E aí Tomé, ouvindo aquele assunto, ele foi e perguntou, como? Se nós não sabemos o caminho. Você já perguntou para você mesmo, essa mesma pergunta que Tomé fez? Será que você sabe o caminho? Alguém já comprou a passagem errada aqui, irmãos? Eu já entrei uma vez no ônibus errado. Quando eu cheguei aqui, quando eu trabalhei de vigilante de saúde, eu trabalhei muito nessa região aqui, irmãos. Aí, uma vez eu fui pegar o ônibus e eu peguei um ônibus metropolitano que foi para lá, né? Aí, quando o cobrador disse, é tanto, aí eu estranhei o preço. Eu disse, peguei o ônibus errado, não foi? Não, é porque eu quero ir só para o bairro aqui do outro lado. Ele disse, não, o ônibus é metropolitano, ele vai para a região de Maracanaú, de Maranguape, né? Então ele não entra nesses bairros aqui, porque eu ia ali para o Jatobá. Eu tive que descer do ônibus. O cara puxou aquele velho cordãozinho, né? Não tem mais, né? Você vê como as coisas avançaram. Ainda tem? Vixe, está com muito tempo que eu andei de ônibus. Aí eu desci do ônibus, eu peguei o ônibus errado, irmãos. Ou seja, consequentemente, eu segui o caminho errado. Então, irmãos, Jesus disse, porque alguém tinha dúvida, porque alguém não sabia, porque alguém indagou a ele a respeito de mostra-nos o caminho. E olhe só, irmãos, que era gente que estava com Jesus ali todo o tempo, irmãos. E tu imagina só, irmãos, tem gente que às vezes só está com Jesus de 3 em 3 dias, 5 em 5 dias, 8 em 8 dias, né? Essa turma aqui, ela estava constante com Jesus, sim ou não? Sim, eles eram discípulos, irmãos, e ele estava entre os 12. Então, aqueles homens, eles eram constantes, eles largaram a vida deles e eles estavam com Jesus constantemente. Mas mesmo assim eles tinham dúvidas. Você entendeu a expressão que muitas vezes nós estamos há 3 ou 5 ou 7 dias com Jesus? É porque tem dia que a gente nem se lembra de Jesus, né, irmão? A não ser que aconteça algo, a gente, oh my God, né? Aí a gente se lembra, né, por causa da situação. Então nós gritamos, porque é uma tendência do ser humano, oh meu Deus. Até incrédulo, irmãos, na dificuldade, grita por Deus. Certo? Aí no verso 8, outro discípulo da turma vai dizer assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E isso nos é suficiente. É a mesma condição, irmãos. O próprio Jesus olha para ele e diz assim, eu estou tanto tempo com vocês, irmão, vocês, quem vier a mim, vê a Deus. Porque o que eu faço, não faço de mim mesmo, faço porque o Pai me enviou. Então ele também não conhecia a respeito, de forma íntima e clara e específica, a respeito do próprio Deus. Então ele pediu que ele visse. E isso também, irmãos, é um questionamento.
no nosso ser e na nossa pessoa. Sabe por quê, irmãos? Porque todos os dias nós estamos envolvidos com as coisas da vida. Todo dia você passa dificuldade. E essas dificuldades, irmãos, elas embaçam a nossa fé. Porque elas vão gerar em nós ira, conflitos internos. Elas vão nos levar de confronto a alguma coisa. E muitas das vezes a nossa velha natureza está lá, irmãos. Já pensou eu um santo agora, irmãos, e a velha natureza entrar em ação? Quem se acha santo, diga amém. Mas o povo está desconfiado até da santidade, né, irmão? Porque a fala foi vaga, né? Não, mas você é santo porque você é purificado pelo sangue de Cristo. Então, pelo sangue de Cristo, você se torna santo. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esse é um título, irmãos, que muitas das vezes dizem, será, irmão, pelo que você fez hoje, né? Não sei, né? Sim ou não? Mas, se você está reunido em Cristo, irmão, você tem o mesmo direito de Tomé, a mesma liberdade de Filipe, de dizer, eu quero saber o caminho, eu quero ver o Pai. Então a resposta de Jesus é, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Lá no Salmo 119, irmãos, no verso 8, 9 e 10, existe uma definição que diz assim, ó, obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Aí diz assim, ó, como pode o jovem manter puro a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Em outras palavras, irmãos, esse verso ele tem uma narrativa interessante assim. Como purificará o homem do seu pecado? Sabia, irmãos, que de tantas indagações, de tantas perguntas que se fazem os homens, e de tantas afirmações e filosofias de um tempo tão moderno, que já vem de outras e outras confusões de gerações passadas, tem pessoas que sequer perguntam essa condição, como purificará o homem o seu caminho? A palavra dá uma resposta que existe a necessidade de observarmos a palavra de Deus, de estarmos certos a respeito dos seus mandamentos e darmos créditos àquilo que Ele nos ensina. Mas existe uma outra coisa, irmãos, que vem, irmãos, e por incrível que pareça, ela é uma contradição. Lá no livro de Provérbios, irmãos, capítulo 16, no verso 2, a palavra do Senhor diz que todos os caminhos são limpos aos olhos dos homens. Se o homem, irmão, julga que todos os caminhos que ele percorre, que ele conduz, é limpo, ele não consegue enxergar na necessidade de ser socorrido. Ele faz em si mesmo um auto-julgamento. E ele mesmo dá a sentença. Ele não julga que ele precisa que alguém advogue a sua causa, por quê? Porque ele julga que o caminho que ele percorre, os seus atos são limpos. Porque, na verdade, os homens não estão enxergando a Deus. Os homens não conseguem enxergar que precisam percorrer, viver e seguir um caminho a qual é Cristo.
O apóstolo Pedro, irmãos, no livro de 2 Pedro, capítulo 2, falando de líderes corruptos, capítulo 2, verso 20, 2 Pedro, capítulo 2, verso 20. Ele diz assim, ó: se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontrasse novamente nelas, enredados e por elas dominados, então, em pior estado do que o princípio. Ó, irmão, essa palavra ela é um sinal de alerta a respeito do relaxamento espiritual, que ele é tendencioso a qualquer homem. O homem ele é tendencioso a um relaxamento espiritual. Você já ouviu aquele irmão que dizia: ixi, naquele tempo que a gente orava, ó. E agora, irmão? Ele falou do passado, mas o presente está ruim. Porque naquele tempo que a gente orava. É porque faltou tempo, porque a vida mudou, ou você teve que se enquadrar em outros posicionamentos, ou é porque você negou o ato de buscar e de ter comunhão com Deus, naquele tempo que nós orávamos. E assim vai, né, irmão? Coisa parecida por aí, né, irmão? Gêmeos, assim, certo? O verso 21 diz assim, ó: teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Agora, o incrível, irmãos, é esse provérbio que vem agora. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito. E ainda, a porca lavada volta a revolver-se na lama. Ou seja, Pedro, irmãos, prega duas coisas práticas comuns da vida. Quem nunca viu o cachorro vomitar e comer de novo? É comum o cão fazer isso. Tem até uma sopa coreana, chinês, parece com vômito de cachorro. Como é o nome da bicha? Zakizuki. O pessoal só vive no shopping comendo, uma bicha preta, parece um desmantelo. Pelas aparelhas, como é o nome? Yakisoba. Menino, isso lá no shopping é uma beleza. E cara que só, né? Yakisoba. Meu Deus, isso aqui é como não inventa, né, mano? É um modismo rei doido, a natureza humana, né, mano? Ou então, irmão, você pega uma bacurinha ré daquela bem. Aí pega um escovão e esfrega, lava tudo. Você solta, ela vai se deitando na lama de novo. Ou seja, Pedro, irmãos, esse provérbio, né, que é uma comparação ao fato do homem absorver a justiça de Deus e depois negar, voltar para as velhas condutas, os velhos comportamentos, a velha maneira de ser. A questão é, irmãos, será que houve entendimento de que Jesus era o caminho para o céu? E que ninguém ia para o Pai se não fosse por Ele? Será que havia entendimento, irmãos, que ali era a verdade? Que o próprio Cristo era a vida, que você estaria experimentando a vida? Irmão, quando o homem nasce de novo, eu tive toda pessoa tem essa experiência. Quando eu comecei a ouvir o Evangelho, irmãos, eu era jovem, eu tinha um costume de estar na pracinha com algum grupo de amigos. E eu estava ali no meus
20 anos, 21 anos de idade, no auge do que o cabo se acha que é bonito, né? Isso é se ele nasceu bonito, né? Ou então ele é o máximo, né? É o tempo do máximo, né? Na vida Porque tem até uma coisa que diz assim: o que é que o jovem tem em comum? Existe um provérbio, é chinês esse provérbio, é chinês, que diz assim: o que é que um jovem tem em comum? A beleza, porque é o auge da beleza. Meu filho passou dali e acabou. Lute para sustentar. É o autossustento. Então, irmãos, eu estava ali, irmãos, e a minha vida tinha em prática, até em parte, aquele cotidiano. Aí eu comecei a ouvir a palavra de Deus, né? Aí eu passava para ir resolver algumas coisas para meus pais. E quando eu passava, o pessoal estava lá, e eu fazia assim: ô, tudo bom? Até que uma certa vez, irmãos, eu passei, e o pessoal estava lá. E eles iam para uma espécie de ponto de encontro, de farra. E eu peguei e falei com todo mundo, cheguei aqui. Quando eu estava falando assim, eu percebi que o Espírito de Deus praticamente me puxou do meio deles. E eles me convidaram, irmãos, para ir para aquele lugar. Eu disse não. E quando eu disse não, disse bem assim: Marcondes agora é crente. E eu percebi quando o Espírito de Deus se enciumou, irmãos, da minha presença no meio deles. Porque o comportamento e a conduta ali, irmãos, era de me iludir aquele mesmo comportamento velho e antigo. E eu percebi quando o Espírito de Deus praticamente me puxou do meio deles. Ou seja, você voltar àquilo que era antes. E não dar crédito àquilo que Jesus afirmou e deu por resposta de conhecimento e de entendimento àqueles que nele creem que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que na atualidade, irmãos, existe uma coisa incrível. É que os homens, eles não afirmam serem necessitados disso. Existe uma fantasia interna no ser humano que, por incrível que pareça, ela nunca vai acontecer, mas ela está em todo homem. Todo homem, em qualquer nação e em qualquer lugar, irmãos, ele espera o governante exemplar. Só que ele não existe. Mas todos que se apresentam, irmãos, à candidatura, eles dizem que vai resolver a causa. Eles apresentam promessas. Sabe por quê, irmãos? Não vai acontecer? Existem até pessoas bem intencionadas, existem até homens diferenciados e trabalhadores, mas ele é tão pecador quanto você. E o mundo jaz no maligno, e tanto ele como você habita no mesmo lugar. Isso não passa, irmãos, infelizmente, de uma mera fantasia. Existem até pessoas, irmãos, bem intencionadas que farão grandes coisas, mas ele não vai resolver essa dor interior que você sente. Porque, irmãos, o reino que Deus deu para o homem, ele foi perdido pelo poder e pela ação do diabo. Quem administrava era o homem, irmãos. E o diabo foi lá e tomou e conquistou por autoridade. Agora nós temos, irmãos, a chamada para o resgate da salvação da nossa alma pelo fato da nossa transgressão. E para nós observarmos isso, irmãos, a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, no verso 19.
Romanos 5, verso 19, ela diz assim: logo assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. E o lugar perfeito de morada que Jesus está falando, irmãos, é a descrição de João 14. Aonde alguns discípulos não sabiam o caminho de como ir, porque Jesus disse que ia, então o outro foi e disse: e como é que eu vou se eu não sei o caminho? Aí no meio daquela instrução toda, o outro vai e diz assim: pois deixa eu ver o Pai, deixa eu ver Deus. Irmãos, quando nós reconhecemos a declaração da verdade e da palavra de Deus, lá de Romanos, capítulo 5, verso 19, nós vamos ver, irmãos, que nós fomos vítimas juntamente com o primeiro homem, porque nós somos descendência dessa criação. Então, irmãos, quando nós reconhecemos isso, acontece uma consequência, haverá um impacto. Lá no Salmo 29, verso 2. O salmista diz assim, ó: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Sabe por quê, irmãos? Porque o autor de Hebreus, capítulo 4, verso 16, ele faz um convite, irmãos. Hebreus 4,16. Assim aproximemos do trono da graça, ou seja, o trono do favor, da graça, com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 7, a partir do verso 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. As qualidades do sumo sacerdote, ó: santo, inculpável, puro, separado dos pecados, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todos, quanto a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Irmãos, o mesmo Cristo que estava conversando com a igreja dos dias dele, e que estava falando, irmãos, da morada, do reino que ele mesmo estabelece, e que o seu reino é eterno. Se você queria uma resposta para esse seu anseio, irmãos, ela está na promessa, não dos homens, mas ele está na promessa de Cristo. Quem foram os maiores governantes, irmãos, segundo a história, sobre a face da terra? Se nós já formos olhar biblicamente, nós vamos ver que a Síria foi um grande império. O império babilônico, através de Nabucodonosor e do seu filho, foi um grande império. O império Medo-Persa foi um grande império.
O Império Romano foi um grande império. Eles conquistaram, eles avançaram, irmãos, nos limites máximos. Houve um homem, irmãos, que quis basicamente conquistar o mundo. Foi no tempo dos seus avós. O nome dá até medo, Adolf Hitler. Eu conheci uma pessoa que o nome dele era Adolfo. O pai dele era amante do comunismo. Aí botou o nome do menino de Adolfo. Também nessa época conheci um que o nome era Benito. Quem já ouviu falar dessa fera? Da mesma época de Hitler, irmãos. Benito Mussolini, da Itália. Se você ler a história dele, você fica assustado, irmão. As perversidades e as barbáries que esses homens fizeram. Stanley. Quando Stanley veio assumir, irmãos, a União Soviética, ele não era o homem apontado para assumir o poder. Mas ele perseguiu aquele a quem estava sendo apontado para ser dado o poder. E o verdadeiro sucessor teve que fugir até para o México. Depois que Stanley assumiu o poder, irmãos, ele mandou vir matar o homem aí no México. Porque alguém, irmãos, com esperança de sucessão a um reino pode ser ameaça àquele que está governando. Então a tendência deles é querer matarem. Vocês sabiam que na atualidade, irmãos, está se levantando no mundo agora um império que quer dominar o mundo? E que tem gente que não está nem se dando conta disso. Que de forma silenciosa eles estão dominando. E que o crente não é bem visto aos olhos dele. Mas no reino de Cristo, irmãos, o Senhor tem uma promessa para você, irmãos, que é um lugar de morada eterna. E o próprio Cristo disse: eu estou indo, mas eu volto. Mas fique esperto, irmãos. Assim como Tomé perguntou, irmãos. A história de Tomé era incrédulo, né? Mas você nunca perguntou, né? Ele era tão incrédulo e perguntou, né? Você nunca perguntou pelo caminho, né? Mas ele tão incrédulo como é visto biblicamente falado, né? Ele perguntou pelo caminho, né? E você está tendo a resposta hoje porque ele perguntou. Caba crente, né, irmão? Caba desse. Você é que é vontade de ir para o céu. Eu quero saber o caminho, irmão. Me dê aí como é o GPS desse negócio para a gente chegar lá. E Jesus deu logo o mapa do GPS bem direitinho. Sou eu, meu filho. Tá vendo? Clica aí em Jesus para tu ver se não chega lá. Eita, rapaz. Botou no GPS, clicou, deu Jesus, ó, para o céu. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? Aí o Senhor te convida, irmãos. Convida a quê? A você com toda ousadia entrar no Santo dos Santos. Porque agora não temos mais um sacerdote em condição humana, mas temos um perfeito, imutável, sem pecado, que ofereceu um único sacrifício. E Ele te convida a você ser ousado a entrar na presença dEle. Amém? Palmas bem alegres para Jesus.
Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, te damos graças pela tua misericórdia, te louvamos pelo teu favor. Dá-nos entendimento, meu Deus, ó Pai, compreensão, para podermos louvar e glorificarmos o teu santo nome. Espírito Santo de Deus, dai vida, meu Deus, ó Pai, sobre nós. Manifesta a tua palavra, Senhor, para que ela supere as adversidades, para que ela supere, meu Deus, ó Pai, toda e qualquer investida satânica, maligna, Senhor, que peleja e que luta no nosso cotidiano, dentro dos nossos lares, no nosso modo de vida, para que venha reinar e venha prevalecer, meu Deus, ó Pai, a tua palavra, Senhor, e através do nosso ser, o teu nome venha a ser glorificado em nome de Cristo Jesus. Manifesta vida, Senhor, para que possamos entender e compreender, meu Deus, muitas das vezes as indagações que estão escondidas no nosso íntimo e que nós não temos a ousadia de expor diante de Ti. Fala conosco, meu Deus, ó Pai, e concede a Tua bênção, graça e misericórdia. Seja e se manifeste sobre nós a cura, o milagre, o livramento, no nome de Cristo Jesus. A igreja diz amém? Amém. Vamos em paz, Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus e a direção do Espírito Santo. Saúde uns aos outros com a paz do Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus.